A santa convocação da festa dos pães Asmus chegou. Hoje, vamos tomar um tempo para refletir sobre o significado da festa dos pães Asmus com o sermão intitulado A Festa dos Pães Asmus e a Paixão. Cerca de 3.500 anos atrás, na época de Moisés, Deus estabeleceu a festa dos pães Asmus quando os israelitas deixaram o Egito e estavam a caminho da terra de Canaã que manava leite e mel. A Bíblia diz que todas as festas do Antigo Testamento servem como um espelho e uma sombra para os eventos que ocorrem no Novo Testamento. No fim, isso se tornou distintamente evidente por toda a vida de Cristo. No dia seguinte à celebração da Páscoa, os israelitas deixaram a terra do Egito e passaram por várias dificuldades até cruzarem o Mar Vermelho. Isso representa o sofrimento, a dor e o sacrifício que Jesus Cristo passaria, depois de guardar a Páscoa, até ser crucificado no dia seguinte. Deus permitiu que todos esses registros fossem escritos cerca de 3.500 anos atrás. Todas as obras de Cristo que foram mostradas a nós servem como exemplos para nós. Portanto, seguindo o seu exemplo, não devemos nos esforçar para viver para a glória de Deus e para a nossa amada família de Sião? 2000 anos atrás, Pedro e os outros discípulos disseram: Senhor, nós te seguiremos até a morte. Eles expressaram essa devoção a Jesus, em tempos de paz. Porém, quando se depararam com uma situação onde a morte era inevitável, todos eles fugiram. Até mesmo Pedro, que dizia ter a fé mais forte, negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia muito bem sobre seus corações e sua fé nele. Assim, ele não disse a eles com antecedência que eles o negariam e o abandonariam. Deus sabe melhor do que ninguém como os humanos são fracos. Ele sabe que apesar do que está em nosso coração, nossas fraquezas serão reveladas quando enfrentarmos situações desafiadoras. Foi por isso que ele disse a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Os discípulos de Jesus o negaram. Judas Iscariotes, que era um dos apóstolos, até o traiu. Pensem como ele deve ter se sentido quando os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Os discípulos deveriam ser aqueles em quem ele podia confiar. Eles até mesmo tinham confessado a sua fé, dizendo: eu te seguirei até a morte. Ele suportou essa dor por dentro. Ao mesmo tempo, ele passou por dores e sofrimentos físicos, inúmeras ridicularizações e zombarias dos adversários, e até mesmo o sofrimento na cruz. Ele passou por um tempo em que a dor interna e a dor externa se entrelaçavam, quando o sofrimento era continuamente agravado. Há pessoas que dizem: eu sigo os passos de Cristo e o exemplo de Cristo, mas interrompem sua jornada de fé quando encontram dificuldades enquanto cumprem o Evangelho. Além disso, há alguns indivíduos que se afastam desse caminho de fé que guia ao reino dos céus. Esse foi o caso durante a época da Igreja primitiva, e continua sendo verdade na época atual também. Porém, quando vencermos com sucesso essas tribulações, certamente a coroa da glória eterna no céu será dada a nós, não é? A festa dos pães Asmus não celebra o sofrimento de Cristo? Deus estabeleceu o regulamento do jejum nesta festa. É um desafio para nós não comermos nada até às 15 horas dentro desse regulamento. Então, vamos tomar um momento para contemplar a vida de Cristo que suportou severos açoites e até carregou a cruz até o Gólgota. Devemos refletir: por que Deus, que merece a maior honra, glória, exaltação e louvor,
veio a esta terra e viveu esse tipo de vida? Foi para salvar e redimir a nós, pecadores. Foi inteiramente por causa dos nossos pecados e transgressões. Quando refletimos sobre o fato de que colocamos o fardo dos nossos pecados sobre Cristo, devemos nos esforçar para seguir a vida de Cristo de perto. Devemos garantir a segurança e a participação na salvação dos membros da nossa família de Sião, que entraram na verdade, mas que ainda não jogaram fora seus costumes do mundo completamente. É nossa responsabilidade guiá-los continuamente no caminho certo. Não devemos considerar a festa dos pães asmos apenas como uma das festas. Devemos estar determinados a mudar a maneira como vivemos nossa vida e seguir a vida de Cristo e seu exemplo. Somente então podemos cumprir completamente o verdadeiro significado dessa festa que o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos deram. Então, vamos abrir o livro de Levítico capítulo 23 e refletir sobre o significado da festa dos pães asmos no Antigo Testamento. Vamos para o livro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. Vejamos o capítulo 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Como podemos ver, na festa dos pães asmos, eles deviam comer pão sem fermento. O pão que eles costumam comer é macio e fácil de digerir, mas durante a festa dos pães asmos, eles comem pão sem fermento e ervas amargas para se lembrar do sofrimento. Para entender o significado mais profundo por trás do estabelecimento dessa festa, vamos ver o livro do Êxodo capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 1, está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Versículo 10. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Os israelitas foram perseguidos pelo exército egípcio, e a dor e o sofrimento persistiram, até eles cruzarem o Mar Vermelho. Em meio à divina majestade de Deus, que os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, eles ainda tinham medo do exército egípcio. Para que eles nunca se esquecessem dos sofrimentos, que passaram até cruzarem o Mar Vermelho, Deus designou a festa anual chamada Festa dos Pães Asmos, no 15º dia do primeiro mês pelo calendário sagrado. Nós também devemos sempre gravar, em nossa alma, todos os sofrimentos que Cristo passou. Devemos nos lembrar deles até o momento em que entrarmos na Canaã espiritual, o eterno reino dos céus. Nunca devemos esquecer cada aspecto do sofrimento que Cristo passou, depois de guardar a Páscoa. Não importa que tipo de dificuldades enfrentemos, nunca devemos ficar desencorajados e desistir. Devemos aprender a vida de Cristo, através das dificuldades que enfrentamos. Viver nesta terra é realmente desafiador e assustador. Então, como Cristo deve ter se sentido quando carregou a cruz para salvar a humanidade? Como o Pai deve ter se sentido? Como a Mãe deve ter se sentido? Devemos sempre refletir sobre esses pensamentos enquanto suportamos e superamos nossas dificuldades. Vamos examinar alguns exemplos pelos quais Cristo passou, quando Ele veio a esta terra há 2000 anos, para nos dar a salvação. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando lemos o Evangelho de Lucas capítulo 23, versículos 33 a 39, podemos ver que todos os tipos de pessoas zombaram dele, o ridicularizaram e o caluniaram. Essas pessoas não hesitaram em ridicularizar e zombar de Jesus de todas as maneiras. Até o ladrão à esquerda, que foi crucificado por seus próprios crimes hediondos, participou do ato desprezível de zombar e ridicularizar Jesus, que foi crucificado sem nenhum pecado. Essa cena descreve o que o nosso Pai Celestial vivenciou quando Ele veio a esta terra há 2000 anos para nos salvar. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 62. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes, ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu.
Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? A mera criação cometeu esses atos contra Deus Criador. Eles até pediram descaradamente que as consequências de seus pecados fossem devolvidas a eles e seus filhos. Vamos para o capítulo 27, versículo 27. Vejamos o versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, na mão direita, um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Acabamos de ler o Evangelho de Lucas capítulo 23 e o Evangelho de Mateus capítulos 26 e 27. Mesmo agora, quando vemos todos esses registros que descrevem apenas parcialmente o que Cristo passou, como vocês se sentem? Imagine se o nosso pai físico estivesse sofrendo essas coisas mesmo sendo inocente. Como o nosso coração se sentiria? Como seus filhos? Seria realmente uma visão insuportável. Se fossemos testemunhar tais insultos e humilhações bem na nossa frente, ficaríamos furiosos. Como essas coisas podem acontecer? Porém, Cristo passou por todos esses sofrimentos em nosso lugar, por causa dos pecados que cometemos. Se compreendemos isso, devemos nos perguntar: qual deve ser a nossa mentalidade, enquanto vivemos a nossa vida hoje? É por isso que Jesus nos ensinou que, se quisermos seguir a vida de Cristo, devemos carregar a nossa própria cruz neste mundo pecaminoso e segui-lo. Jesus nos ensinou que esse é o caminho para voltar ao eterno reino dos céus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, quem quer seguir Cristo, para entrar no eterno reino dos céus, a si mesmo se negue. Eles devem negar seu próprio orgulho e teimosia. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz aqui não se refere à cruz real, mas simboliza o sofrimento. Jesus disse que devemos tomar esse sofrimento e segui-lo. Vejamos o versículo 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. Aqui neste versículo, Cristo instrui todos os filhos de Sião: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, podemos concluir que a essência da festa dos pães asmos é abandonar todos os pensamentos arrogantes e orgulhosos, carregar a nossa cruz e seguir Cristo de todo o coração, com a única intenção de salvar a humanidade. Todos esses eventos que o Pai passou foram precisamente profetizados pelo profeta Isaías no livro de Isaías capítulo 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No fim, a causa raiz por trás de todos esses eventos que o Pai passou somos nós, seus filhos. Nunca devemos nos esquecer disso hoje. Se nos esquecermos disso, podemos acabar deixando de cuidar dos nossos irmãos e irmãs e, além disso, falharemos em obter a fé necessária para seguir completamente a vida de Cristo e o seu exemplo. Vamos sempre nos lembrar da vida de Cristo. Eu espero que nunca nos esqueçamos do sacrifício do Pai Celestial e da Mãe Celestial,
o caminho de sofrimento que eles percorreram por nós. Então, o que devemos aprender com os sofrimentos na vida de Cristo? Vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Quando estamos sob a dor de aflições, dificuldades e sofrimentos, devemos pensar em Deus primeiro. Deus suportou provas ainda maiores do que as que eu estou vivendo. Ele percorreu esse caminho por mim. Em outra versão, está escrito: se você pensa em Deus e suporta tristezas, isso agrada a Deus. Versículo 20. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Cristo mostrou o exemplo de sofrimento, para seguirdes os seus passos. Vejamos o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Em cada processo de guiar nossos irmãos e irmãs de Sião aos braços de Deus, devemos sempre lembrar como Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, e seguir seus passos. Somente então podemos salvar as almas dos outros. Isso é o que o apóstolo Pedro enfatiza na primeira epístola de Pedro capítulo 2. Portanto, na época do Novo Testamento, Deus nos concedeu um tempo de jejum, através da festa dos pães asmos que guardamos hoje, para que não nos esqueçamos, nem um pouco, da vida de Cristo, mas nos lembremos ainda mais. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Esse pode ser um breve período de jejum, mas muitos membros ainda passam por dificuldade e dor durante esse tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e, aqui, a sua crucificação é descrita como o dia em que o noivo será tirado. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e, nesse tempo, jejuarão. De acordo com esse ensinamento, na época do Espírito Santo, nós agora celebramos a festa dos pães asmos, todos os anos com jejum até o culto da tarde, significando que nós participamos, mesmo que de forma pequena, do sofrimento de Cristo. O jejum não deve ser meramente um objetivo em si, ao contrário, devemos refletir o seu significado enquanto jejuamos. Depois de guardar a Páscoa, Cristo não dormiu a noite toda, mas orou no jardim de Getsêmani, pensando no sofrimento que ele estava prestes a suportar. A Bíblia registra que o seu suor era como gotas de sangue. Mesmo apenas testemunhando essa cena, podemos imaginar quão doloroso, desolador e difícil deve ter sido aquele momento, não é? Depois de orar, quando ele foi até os discípulos, ele os encontrou cochilando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Imagine a solidão que ele deve ter sentido, indo até os discípulos 3 vezes, e os vendo dormindo.
Considerando apenas essa situação 2000 anos atrás, não havia ninguém que compartilhasse a dor e a angústia do pai. Todos o abandonaram e fugiram. Para evitar essa situação, eles o negaram. Um de seus discípulos até o traiu por 30 moedas de prata. Ele passou por um tempo de imensa solidão. Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Depois de acordar seus discípulos, ele foi e orou de novo, e quando ele voltou, eles estavam dormindo mais uma vez. É isso que estamos fazendo agora. A dor e o sofrimento da cruz eram insuportáveis, mas mesmo na vida de Cristo, não houve uma única pessoa que ofereceu consolo ou conforto, nem ninguém o acompanhou. Foi um longo tempo de 2000 anos. O eterno reino dos céus está se aproximando. A época do Pai e a época do Filho já passaram. Estamos vivendo na época do Espírito Santo. Refletindo sobre esses acontecimentos do passado, todos nós devemos voluntariamente participar do sofrimento de Cristo e seguir seus passos. Vamos encontrar mais um versículo na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vejamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em meio a todas as provações e dificuldades que encontramos nesta terra, nunca devemos esquecer que há sempre a providência de Deus para solidificar e fortalecer a nossa fé, tornando-a firme e inabalável. Em vez de apenas tentar evitar essas dificuldades, devemos ser capazes de vencer as dificuldades e triunfar sobre elas como filhos de Deus. Vamos sempre pensar em Deus e vencer. Deus veio a esta terra e suportou todas essas coisas para o perdão de nossos pecados. Comparado a isso, o que estou passando não é nada. Com o entendimento correto da festa dos pães asmos, vamos nos tornar filhos celestiais que podem entrar com segurança no eterno reino dos céus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.